Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate. Então vamos começar falando de blockchain. Agora eu trouxe um desafio aqui pro Jota, né, que é explicar por que eu acho que é legal explicar como que funciona o blockchain. Eu acho que muita gente que ainda não tem familiaridade com essas estruturas, com essas tecnologias, às vezes ficam pensando, puxa, mas como que funciona o blockchain? Por que eu devo confiar que o blockchain é seguro, né? E que ele traz toda essa segurança, né, que nós que já operamos um pouco desse mercado, a gente fala, nossa, o blockchain é uma maravilha, né? É uma solução tecnológica milagrosa. Então, acho que é legal tentar fazer o pessoal compreender como que funciona o blockchain, né? Que é uma coisa tão... que é contra-intuitivo, né? Entender, por isso que até não é tão fácil. Então, eu queria que você explicasse, Jota, como se você estivesse explicando assim para um labrador, né? Fazer ele entender como é que funciona o blockchain. Foi exatamente da forma como eu aprendi, tá? Eu era o labrador. Então eu comecei a estudar sobre isso e vou explicar exatamente como eu fui entendendo, tá? Primeiro passo, acho que a gente fala de blockchain, a gente fala naturalmente, acaba associando a Bitcoin, né? E tá tudo bem fazer isso, porque em 2008, lá, quando um maluco, ou não sabe se é uma pessoa ou várias pessoas, o Satoshi Nakamoto publicou um paper mostrando uma resolução matemática. Então, falar de blockchain é falar de tecnologia, é falar de matemática também, porque ele resolveu um problema matemático que há anos ele não era resolvido. Aí tem algumas histórias que falam que a blockchain foi criada muito antes disso, antes mesmo do Satoshi, do Bitcoin. Até um caso legal, o pessoal pesquisar em casa sobre... bota no Google lá, blockchain Xerox, vai vir uma história legal aí de alguns engenheiros da Xerox que teoricamente criaram um sistema muito parecido. Mas por que isso foi criado? O que é a blockchain em si e o Bitcoin, que foi a primeira inserção de blockchain que depois permitiu que outras blockchains fossem criadas a partir da análise desse paper aberto do Bitcoin? A blockchain, teoricamente, ela resolveu o que os entusiastas de tecnologia dizem que é o maior problema da humanidade, que é o problema de confiança. Então, né, a gente pode debater sobre qual é o maior problema, mas esse pode ser que seja a raiz de vários problemas que a gente tem hoje, que é a confiança entre uma pessoa e outra, uma instituição e outra. A blockchain resolveu isso uma vez em que ela usa esses cálculos matemáticos para transferir coisas, né? Pode ser uma cripto, o Bitcoin, pode ser um negócio tokenizado, né? Que a gente vai falar de tokenização. Transferir isso e aferir uma segurança que isso saiu do ponto A e foi para o ponto B. Porque imagina o caso seguinte, tá? A gente aqui, nós quatro, a gente define que a gente vai criar uma moeda agora entre a gente e ela é representada por um PDF. Por exemplo, cada PDF custa $1, por exemplo. E a gente cria a nossa economia aqui, uma economia nossa, economia dos amigos aqui. E cada vez que a gente faz alguma coisa em conjunto, a gente paga com esse PDF. Então, custou $1 aí, eu pago com o meu PDF e tal. E chega uma hora que a pouco o Evandro não tem mais. Ele fala, Jota, me empresta aí um PDF seu aí pra eu pagar alguma coisa e depois eu te devolvo. E eu pego e mando por e-mail pra ele lá o PDF. Tá aqui, te emprestei. O que garante que esse PDF que saiu da minha máquina e foi enviado para ele, eu realmente apaguei ele? Porque para nossa economia dar certo, eu tenho que ter apagado ele, porque eu tenho que ter transferido ele para um lado e ele tem que ter sido apagado da minha máquina. Ele tem que estar só na outra ponta e não só na outra ponta. Vocês vão ter que confiar em mim. Aí que entra o negócio da confiança. O que a blockchain faz? A blockchain, né, a cadeia de blocos, né, o blockchain, ele é uma tecnologia, um cálculo matemático que permite com que de forma descentralizada, a gente vai entrar no assunto descentralização também, de forma descentralizada, várias máquinas estejam conectadas por essa rede, a rede do blockchain, e essas máquinas, computadores no mundo inteiro, eles estão rodando lá esse cálculo matemático para aferir essas negociações e esses cálculos permitem que a cada cadeia de blocos uma transação seja feita. A cada 10 minutos, inclusive, tem uma cadeia de blocos, a transação seja feita e esse cálculo matemático retira da origem o que foi enviado e envia pro recebedor lá, né? Para quem está recebendo isso. E ele apaga, ele retira, ele garante isso. Como garante? Aí, claro, tem todo o estudo do que é esse cálculo matemático da blockchain, né? Mas por que isso é tão seguro, né? Fala assim, não, beleza, tu garantiu que saiu, mas por que ele é tão seguro que eu não posso hackeá-lo? Porque a gente fala que a blockchain ela não pode ser hackeada. Porque imagina o seguinte, se a gente tem o nosso servidor aqui, vamos voltar à nossa economia local, que o nosso servidor aqui, e é onde está armazenado nossos PDFs aqui, e ele sofre um ataque. Ele está centralizado conosco aqui. Se ele sofrer um ataque, a gente perdeu nossa economia, né? Nosso dinheiro. A blockchain, a rede blockchain, da forma como ela foi montada,
e a forma como ela se descentralizou e se expandiu nas redes de nos computadores que estão conectados a ela, ela fala o seguinte: cada computador que se conecta à rede, ele agora ele tem todo o código dentro dele, todas as transações dentro dele também. Então, para eu atacar essa rede, eu tenho que atacar todos os computadores. Eu não posso, não existe um computador que é a mãe onde tem todos esses negócios. Todos eles estão conectados. Então, lá no início, né, o cálculo matemático permitiu resolver esse trem de tirar a coisa de um lugar e botar para o outro, permitiu que fizesse uma rede descentralizada que aplicasse a confiabilidade, e permite também que, por ela ser descentralizada e ser conectada, eu não posso atacá-la, a não se atacar todas elas ao mesmo tempo. Porque enquanto restar um computador no mundo que rode o sistema blockchain, a blockchain está viva e ela tá segura ainda. Tem um cálculo, inclusive, para encerrar essa questão de segurança dela, que diz que para eu conseguir hackear o sistema do Bitcoin, tá, eu precisaria de energia suficiente para dar uma volta ao Sol. Para eu conseguir hackear, acho que são mais de uma volta, inclusive. Mas para eu conseguir hackear o Bitcoin, eu preciso de energia, de computadores resolvendo cálculos matemáticos suficientes para eu dar uma ou mais voltas ao Sol. Então é quase impossível, praticamente impossível, não existe esse computador ainda, é impossível disso acontecer. Mas tem várias fraudes que a gente tem visto, sim, mas as fraudes que acontecem usando cripto ou blockchain, elas são com pessoas. Pessoas sendo hackeadas, não sistema. Não se hackeia o sistema blockchain. Agora, se hackeia uma falha humana dentro de a conta da pessoa lá. A conta da pessoa, ou daqui a pouco um protocolo, teve um smart contract que não foi muito bem desenhado e desenvolvido. Mas quando tu tem a rede, principalmente do Bitcoin, e por que fala assim, o Bitcoin é uma reserva de valor, é um negócio que ele vai se pendurar por anos e anos? É porque ele é muito bem feito. Ele é como se fosse o imóvel perfeito. Quem né, fala de blockchain, fala também em relação ao mercado, sempre diz, o Bitcoin é como se fosse um imóvel perfeito. Você construi um imóvel na localização perfeita, com o material perfeito, da planta perfeita, é um cálculo matemático perfeito, né? E por isso que tem toda a segurança, e por isso quando a gente olha quando a gente sai do financeiro e olha para aplicabilidade, a gente vê, que mais e se eu trocar o código do Bitcoin e botar um código, uma latitude e longitude, eu tenho uma localização. Então quer dizer que eu posso transferir uma coisa que está no local para outra usando essa rede. E aí que a gente começou a pensar em que mais a gente poderia usar dentro dessa blockchain. Espero que o labrador tenha entendido. eu quero aproveitar essa explicação mais técnica que você trouxe. Quando eu finalmente aprendi o que era o blockchain e o Bitcoin, foi através de um exemplo, e que é um exemplo bem esquisito, que é uma analogia como se fosse da vida real, que eu acho que justamente por ser tão esquisito que acaba sendo mais fácil de visualizar. Então, o exemplo era assim: imagina que nós moramos numa república de estudantes, que tem lá 50 pessoas, tá? E aí nós temos uma escala para ver quem vai lavar a louça. Então hoje é o meu dia de lavar a louça, só que quando eu lavei a louça, talvez tivessem só vocês 3 lá, não tem todos os outros. E aí, como que eu vou atestar que eu lavei a louça, né? Então daí nesse cenário, nessa situação, cada um morador dessa república tem um selinho, como se fosse um selinho com uma cor, né? Cada um tem a sua cor. Então, no momento que eu lavei a louça, eu chamo um número X, né, de pessoas, né, que estão lá, e falo assim, me empresta o teu selinho aqui para comprovar que eu lavei a louça. E aí esse selinho é colocado, aí o selinho, digamos assim, 5 dos moradores colocaram numa ordem específica. E aí eu tenho, né, um número X de pessoas certificando através, né, de um item seu ali, né, emprestando um item seu para certificar. E os computadores no blockchain acabam fazendo o papel desses outros moradores que estão com selinho. Esses computadores que estão conectados na blockchain, eles estão lá justamente para ir colocando o selinho para os outros. Eles são usados para efetuar essas operações matemáticas e com isso atestar aquelas informações que estão colocadas lá, né? É por aí, né, Jota? Então, esse é o melhor exemplo, fácil de entender, né? E quando a gente fala a mineração, agora já não é mais uma pessoa atrás de um computador qualquer fazendo isso, né? Já virou as fazendas, né? Cálculo matemático tão... porque ele é tão inteligente a ponto de que conforme vai se minerando mais bitcoins, por exemplo, né? Que é o melhor exemplo de como surgiu isso.
ele vai ficando mais difícil de fazer esse cálculo, né? Porque é um número limitado de bitcoins. Então, quando a gente fala mineração, agora, hoje em dia, já são grandes estruturas, inclusive no Ártico, no gelo, para suportar tanto calor, né? De máquina para fazer isso. Mas seu exemplo é perfeito. Não é meu, tá? Eu li em algum lugar que eu não lembro para dar o crédito. Para falar rapidamente, né, sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele era a remuneração da pessoa que está emprestando o computador dela para fazer essas operações matemáticas, aí daí que vem esse conceito da mineração. Então a pessoa emprestou o computador, então você ganha um troquinho aqui que no começo era, né, quase nada e hoje, né, virou muita coisa. Acho que já deu para ter uma ideia do que é blockchain, Bitcoin.